Oi, eu sou o Rodrigo, do PET Computação, e esse é mais um vídeo do curso preparatório para a OCI. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma introdução ao conceito de funções. Para começar, o que é uma função, né? Uma função é um tipo de relação entre elementos de dois conjuntos, certo? Uma relação é basicamente uma entidade, né? É uma coisa que a gente faz. A gente pega um elemento de um conjunto, outro elemento de outro, e a gente relaciona eles de alguma maneira. É bem comum a gente fazer isso simplesmente por setinhas, tá? Certo. A gente pode determinar uma função atribuindo algum valor do primeiro conjunto a algum valor do segundo conjunto. E quando eu digo valor, eu quero dizer apenas elemento dos conjuntos. Não necessariamente precisa ser um valor, né, um número. O primeiro conjunto que a gente utiliza, né, geralmente de onde a setinha sai, a gente vai chamar ele de domínio da função. E o conjunto onde as setinhas chegam vai se chamar contradomínio. Muitas vezes, o domínio e o contradomínio de uma função, eles são conhecidos, tá? Assim, com conhecidos eu quero dizer famosos, entre aspas. Como, por exemplo, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números racionais, ou o conjunto dos números, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais, por exemplo. Mas é claro que pode ter um exemplo que o próprio enunciado especifica qual conjunto que vai ser o domínio ou o contradomínio. Todos os elementos do domínio precisam ter um valor associado no contradomínio. Ou seja, para todos os elementos que nós temos do contradomínio, tem que sair uma setinha de cada um deles. Mas pode ser que no contradomínio exista alguém que não foi associado. Não há problema nenhum nisso. Quer dizer, pode ser que haja algum elemento no contradomínio sem nenhuma setinha apontando para ele. Dessa forma, a gente pode expressar uma função dizendo o seu domínio, o seu contradomínio e uma expressão qualquer que associa alguém do domínio a alguém do contradomínio. Vamos ver um exemplo disso. Suponha que em um dado posto de gasolina, nós temos a venda do litro de gasolina a R$ 2,50. Podemos interpretar isso como uma função que associa cada valor natural, que seria o representante do número de litros, a um valor real, que seria o preço dessa dada quantidade de litros. Vamos ver como ficaria isso. Aqui na direita, nós temos um diagrama que associa a cada valor natural um valor real. Esse valor natural representa o número de litros que a gente está analisando. Por exemplo, 1 litro. O valor real representa o preço dessa quantidade de litros. Então, como eu disse que cada litro custa 2,50, nós temos que 1 litro custa 2,50. Então, a gente associa o valor 1 ao valor 2,50. 2 litros vai ser associado ao valor 5, porque 2 vezes 2,50 é 5. E assim por diante. Bom, é também comum a gente mostrar essa lei de formação por meio de uma tabela ou de coisas parecidas que podem rapidamente associar o elemento do domínio ao elemento do contradomínio. Então a gente tem aqui litros. 1 litro equivale a R$ 2,50, 2 litros a R$ 5, 3 litros, 7,50 e assim vai. Uma notação que a gente costuma muito utilizar para representar funções é essa. Dizemos f dos naturais nos reais, dada por f de x igual a 2,5 vezes x. Bom, essa notação ela é bem especial e cada partezinha dela vai informar uma parte de informação para a gente, certo? Então vamos lá, vamos entender ela. Quando a gente diz f, dois pontos, n, setinha, r, o que a gente está querendo dizer é, primeiro, essa letra vai indicar qual o nome da nossa função. O nome da função pode ser qualquer um, mas em geral a gente usa letras, porque elas são pequenininhas, são fáceis de escrever e rápidas. E geralmente a gente usa a letra F porque função começa com F. A matemática é bem prática. Bom, depois desses dois pontos, a gente vai especificar o domínio e o contradomínio. O primeiro conjunto que a gente escrever aqui vai ser o domínio. Como a gente estava levando números naturais a números reais, o domínio é o conjunto dos números naturais. Depois da setinha, nós temos o contradomínio. Nesse caso, como levamos números naturais aos reais,
o contradomínio é o conjunto dos números reais. Bom, isso sou eu que estou especificando. A pessoa que vai dizer a função pode especificar o domínio e o contradomínio que ela quiser, contanto que respeite as condições para a função existir. Bom, também eu disse que f de x igual a 2,5x. O que é que eu quero dizer com isso? Novamente, f é apenas o nome da função. Esse parêntese aqui indica que tudo que estiver dentro dele vai ser uma variável. Então, x é a nossa variável. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que x vai ser quem vai variar e quem vai assumir diversos valores inteiros, né, diversos valores naturais, para cada elemento do meu domínio. Então, por exemplo, quando eu quiser associar o elemento 1, eu substituo x por 1. Quando eu quiser associar o elemento 2, eu substituo x por 2. Depois da igualdade, nós temos uma expressão. Essa expressão é o que dá o valor do contradomínio. Isto é, ela vai pegar alguém do domínio, no caso o x, e vai fazer alguma operação com ele. Nesse caso, a gente está fazendo 2,5 vezes esse número. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que f de 1 é igual a 2,5 vezes 1, que dá 2,5. Então, a gente pega o valor 1 litro de gasolina e associa a esse valor R$ 2,5, ou R$ 2,50. Tá. A gente viu que todos os elementos do domínio devem ter um correspondente no contradomínio. Senão, essa relação não vai ser uma função. Só que nem todos os elementos do contradomínio precisam ter um elemento correspondente no domínio. Quer dizer, pode ser que tenha gente no contradomínio que fica sozinho, não está associado a ninguém no domínio. Então, para isso, a gente cria uma noção muito interessante de conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio que contém apenas os elementos que são associados a alguém no domínio. Bom, esse conjunto ele é muito interessante por diversos fatores. Por exemplo, a gente pode fazer um gráfico bidimensional com os valores do domínio e a sua respectiva imagem. Tá. A imagem de uma função é sempre um subconjunto do contradomínio. Bom, é claro, porque se todos os elementos da imagem estão associados a algum valor, eles têm que estar no contradomínio. Bom, a gente pode encontrar os valores da imagem pela descrição da função. Quer dizer, qual é a descrição da função? É um domínio, um contradomínio e uma expressão. Então, sabendo quem são os elementos que eu vou pegar, para onde é que eles vão dar e como é que eu vou realizar essa associação, eu posso interpretar e calcular de diversas maneiras o conjunto imagem. Em geral, a gente vai utilizar a notação de conjuntos para expressar o conjunto imagem da seguinte maneira. A gente diz que IM de F, que é o conjunto imagem de F, é igual ao conjunto de todos os elementos Y. A gente especifica que os Ys pertencem ao contradomínio de F, certo? CD é contradomínio. Tais que, essa barra significa tal que, tudo que vem depois da barra é o que especifica o conjunto imagem. Então, o nosso conjunto imagem vai ser um conjunto que tem vários elementos. Eu vou chamar um elemento qualquer desse conjunto de Y. E aqui, como é que eu vou saber, como é que eu vou poder especificar Y? Eu estou dizendo que Y é igual a f de x, onde x é um elemento do domínio de f. Então, o conjunto imagem vai ser todos os elementos que são atribuídos a algum valor do domínio. Quer dizer, eu vou pegar um valor do domínio, vou aplicar a função nesse valor e vou receber um y. Esse y vai para a imagem. O meu conjunto imagem vai ser a coleção de todos esses y's. Bom, para terminar, eu quero só falar sobre a classificação das funções. Bom, as funções elas são classificadas muitas vezes pelas expressões. Então, a gente pode ter funções lineares, quadráticas, exponenciais, trigonométricas. A gente pode ter função de diversos outros tipos. Isso vai depender tudo de qual expressão você utiliza para ela. Se você utilizar uma simples multiplicação por um número, ou se você vai elevar o seu elemento a alguma potência, enfim. Tudo isso vai classificar a sua função. Mas existe um tipo de classificação que independe da expressão. Depende somente do domínio, contradomínio e da imagem. Tá. A gente vai dizer que uma função é injetora ou injetiva
quando todos os elementos do domínio se relacionam a elementos distintos do contradomínio. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu falei que todos os elementos do domínio precisam se associar a alguém no contradomínio, mas não necessariamente eles precisam ser elementos distintos, veja só nesse exemplo. Nesse caso aqui da direita, nós temos que o elemento 2 e o elemento 3 estão associados ao mesmo elemento, o C, aqui no contradomínio. Veja que essa relação de fato é uma função porque 1 está relacionado, 2 está relacionado e 3 está relacionado. Então, se todo mundo do domínio está relacionado, a gente tem uma função. Mas veja que aqui a gente tem dois elementos que apontam para o mesmo elemento do contradomínio. Isso vai contra a nossa definição de função injetora. Então, essa função aqui não é injetora. Já nesse caso aqui, a gente tem todos os elementos apontando para alguém, certo? Mas aqui, veja que eles apontam para pessoas diferentes. Então, essa função aqui é injetora. Bom, a gente nunca deve ter dois valores A e B, tais que f de A igual a f de B, com A diferente de B, é óbvio. Se a função satisfizer isso, então, ótimo, ela é injetora. A próxima definição é de função sobrejetora. A função é dita sobrejetora ou sobrejetiva quando todo elemento do contradomínio é associado a algum elemento do domínio. Vamos ver um exemplo. Eu já falei que os elementos do contradomínio não precisam todos ser associados. Mas quando realmente eles forem todos associados, a gente vai dizer que a função é sobrejetora. Bom, veja nesse exemplo aqui. Tá vendo? A, B e C são todos elementos do contradomínio e todos eles estão associados a algum valor. Também todos os valores do domínio estão associados a alguém no contradomínio. Então isso é uma função. Como todo mundo do contradomínio está associado a alguém, é uma função sobrejetora. Mas veja que aqui o 3 e o 4 apontam para o mesmo cara, o C. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que essa função aqui da esquerda ela é sobrejetora, de fato, mas ela não é injetora, certo? Essa aqui da direita, a gente vê que ela é injetora, mas ela não é sobrejetora. Por fim, a gente vai dizer que uma função é bijetora ou bijetiva se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Bom, nesse caso, todos os elementos do domínio têm valores associados do contradomínio diferentes e, além disso, todos os valores do contradomínio estão associados a alguém. Então, são as duas definições ao mesmo tempo. Isso faz com que o número de elementos do domínio tenha que ser igual ao número de elementos do contradomínio. E no caso também da imagem. Bom, se todo mundo do contradomínio está associado a alguém, o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Então, se todo mundo do domínio está associado a alguém do contradomínio e todo mundo do contradomínio está associado a alguém do domínio, tem que ser exatamente o mesmo número de elementos dos dois lados, senão vai sobrar alguém. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por assistir o vídeo. Qualquer dúvida você pode comentar ou contactar a gente. Valeu e até a próxima.